Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e antes da gente começar esse vídeo, antes de fazer alguns comentários, eu queria ler 4 notícias para vocês, ok? Que eu encontrei aí na internet nos últimos dias, refletindo sobre os últimos acontecimentos. Enfim, a primeira delas diz: em Londres, 1/3 dos casos de discriminação no trabalho são contra brasileiros. A segunda diz: o monstro da xenofobia ronda as portas da entrada de brasileiros na Argentina. A notícia 3 diz: ódio a imigrantes brasileiros se espalha pela América do Norte. E a notícia 4 diz: imigrantes brasileiros denunciam xenofobia no sistema de saúde da Alemanha durante a pandemia. Causa indignação, né? Causa um pouco de desconforto esse tipo de notícia, mas esse não é o título oficial dessas notícias, né? A primeira fala sobre que 1/3 dos casos de discriminação no trabalho em Santa Catarina são contra haitianos e imigrantes africanos. A segunda fala sobre o monstro da xenofobia que ronda a entrada de venezuelanos no Brasil. A terceira fala sobre o ódio a imigrantes venezuelanos que se espalha pela América Latina. E a quarta e última fala de imigrantes e refugiados sírios que denunciam xenofobia no sistema de saúde do Brasil durante a pandemia. Eu notei nas últimas semanas, na verdade é algo que eu já noto há bastante tempo, da seletividade que a gente tem na hora de criticar qualquer pessoa ou qualquer ato de violência para com a nossa nacionalidade, mas quando se trata de outra nacionalidade, mas que nos envolve, a gente releva, né? A gente não se importa tanto, por mais que aquilo acontece dentro da nossa sociedade, né? A gente ignora o fato de que algum colega seu, algum familiar seu faz um comentário racista, algum comentário xenófobo sobre outras pessoas que vêm procurar no Brasil ou vão procurar no Brasil melhores qualidades de vida, mas quando é aquela pessoa, aquela nacionalidade que sofre violência, aí, né, surge um grande monstro, e isso se viu pelo grande debate que se formou no meu último vídeo que eu falei sobre aquele caso, né, da notícia muito específica de um jornal aqui de Portugal que falou sobre xenofobia linguística, que a gente tratou, né, conversou sobre xenofobia linguística, sobre português do Brasil e português de Portugal. E nos comentários, assim como em outros vídeos que eu já falei sobre essas situações específicas de xenofobia, muita gente, primeiro, tira totalmente de contexto coisas que estão nesses vídeos, ou que pegam o discurso inteiro e transpõem ele para a comunidade daquele país como um todo, como sendo todos os portugueses são xenófobos, todos os argentinos são xenófobos, que é um caso anterior aqui do canal. Porém, quando a gente para mais tranquilamente para analisar a situação, para analisar todo o contexto, a gente nota de quanto falta de reflexão para todo mundo, na verdade, com respeito a assuntos de discriminação, de racismo, de xenofobia. Porque é muito bacana, né? Naquele almoço de domingo, de família, a gente falar daquele nosso bisavô europeu que foi para o Brasil em busca de melhores condições de vida e lá construiu a sua vida, a sua família, construiu a família, conquistou um monte de coisa. Mas quando é, por exemplo, um refugiado sírio, quando é um imigrante venezuelano, quando é um imigrante haitiano, a nossa visão distorce um pouco, mas por que ela distorce? Distorce por essa seletividade que a gente tem, né? Por essa seletividade de que o imigrante bom é o imigrante que vem com passaporte roxo, que é branco, europeu, né? Esse é o bom imigrante. Quando é um imigrante que vem para o Brasil por questões humanitárias, por exemplo, como é o caso da Síria, ou procurando melhores condições de vida, como é o caso da Venezuela e do Haiti, aí é um imigrante que está vindo viver às custas do Estado brasileiro, que está invadindo, que está isso, que está aquilo, e surgem muitas coisas. Me custa um pouco entender essa diferença na balança. Claramente são dois momentos históricos diferentes, mas é uma história repetida, né? Só muda algumas características antropológicas dessas pessoas. Não se convenceu ainda? Tá bom, vamos refletir um pouquinho aqui. Alguns anos atrás, quando a gente discutia, ou pelo menos tentava iniciar uma discussão no Brasil sobre o problema que o sistema de saúde do Brasil tem com a distribuição de infraestrutura, recursos humanos, de recursos tecnológicos do sistema de saúde, uma das medidas do governo naquele momento foi trazer médicos cubanos, né, para o programa Mais Médicos, para levar eles para as periferias, para o interior, para as zonas com menor densidade populacional, porque a gente sabe que a maior parte dos médicos
acaba, né, conglomerando, não sei se esse seria o termo certo, nos grandes centros. Não estou aqui gerando juízo de valor com respeito ao motivo pelo qual os médicos fazem isso, geralmente é por uma questão de infraestrutura, porque, enfim, não importa isso agora, mas sim falando sobre esses médicos que foram para as periferias e para as zonas menos povoadas. E que para muita gente fez a diferença, esses médicos. Inclusive eu acompanhei de perto alguns casos de alguns desses médicos que foram para o Brasil com o programa Mais Médicos, foram para zonas onde não haviam médicos e graças a esses médicos eles foram, mas a gente teve esse tipo de cena quando esses médicos chegavam no Brasil. Claramente nessa cena a gente tem um misto de xenofobia, racismo, corporativismo elitista, enfim, é bastante amplo. Mas o que eu quero falar com isso? O que eu quero trazer à tona, na verdade, por conta desse tipo de discussão? É muito complicado a gente utilizar o mesmo mecanismo de violência para criticar aquele mecanismo de violência que foi colocado contra a gente. Vocês vão entender. Aconteceu algumas semanas atrás a situação que eu falei no início do vídeo, da nota que saiu com respeito à xenofobia linguística em Portugal, de um jornal, sobre um grupo muito específico de portugueses que fez aquele comentário que foi extremamente desnecessário. Depois foi um debate bastante grande aqui em Portugal. Aí muita gente foi lá e fez comentários, como eu também fiz comentários aqui no canal. E aí, se vocês voltarem naquele vídeo, não recomendo, mas se quiserem voltem para os comentários, vocês encontram muitos brasileiros que, num vídeo que fala sobre xenofobia, fala sobre um ato de violência que foi cometido contra a comunidade brasileira, e vão lá e criticam com comentários xenófobos para com portugueses. Né? E a xenofobia ela não está só na violência escrachada. Ela está desde aquele comentário, daquela piada, daquele comentário engraçadinho que trata de categorizar as pessoas em primeira e segunda classe de ser humano. Né? Por mais que seja uma piada, aparentemente ela tá ali maquiando um ato de violência. Contra portugueses a gente não precisa nem aqui exemplificar, né? A quantidade de comentários xenófobos que existem contra portugueses maquiados de piada e de brincadeira. Muitas vezes esse tipo de violência, que pode passar pela piada, pela brincadeira, que a gente sabe que na verdade o fundo dele é um discurso violento, ele pode vir também com a ideia de falso patriotismo, né? Com esse tipo de atitude eu estou defendendo a minha pátria. Você não precisa defender o seu país reduzindo, rebaixando outra população. Né? Porque, por exemplo, o caso dos venezuelanos que entraram por Roraima, o caso dos haitianos que vieram para o Brasil por conta das situações que acontecem lá, por conta dos terremotos que houveram, entre outras situações. A situação dos refugiados sírios que chegaram no Brasil por conta da guerra que acontece na Síria hoje. Essas pessoas já estão vindo muito vulneráveis. E mesmo se não viessem vulneráveis, elas não estão vindo aqui para ocupar o seu lugar e te tirar do seu lugar. Então, essa ideia de proteger os bons costumes, proteger a família tradicional brasileira e os seus costumes, né? Eu boto bastante aspas aqui porque foi tirado de contexto isso no meu último vídeo. Eu fiz um comentário no vídeo passado, fazendo um adendo aqui, sobre o que todo mundo brinca com respeito à família tradicional brasileira. Eu não estava naquele vídeo, por mais que eu não precise dar explicação para ninguém sobre aquilo, mas enfim, eu não estava fazendo uma piada com respeito à família, né? Em primeiro lugar. Eu estava falando sobre aquele típico modelo de família, do pai que atua só como provedor da casa e se esquece dos filhos, da mãe que está sobrecarregada em casa, da família que não conversa e não dialoga, sobre uma família que é cheia de preconceitos e não tem jeito de poder quebrar com essas ideias muito antiquadas sobre racismo, xenofobia, LGBTfobia. É isso o que eu falei naquele vídeo, ok? Adendo feito? Vamos voltar pro vídeo. E por mais que eu saiba que esse tipo de comentário é feito por uma pequena minoria e que muita gente diz, ai, por que continuar falando sobre isso? É importante, porque essa pequena minoria muitas vezes é a minoria que emprega, é a minoria que fecha os olhos e tapa os ouvidos e não escuta os casos de discriminação que acontecem dentro da empresa, que gerencia e não faz absolutamente nada com respeito a isso e faz com que a qualidade de vida daquele profissional seja afetada no seu ambiente de trabalho, que ele vai levar para fora. Em síntese, novamente algo que eu não precisava dizer, mas né, é bom a gente expor, porque às vezes as pessoas precisam ouvir para dar aquele cliquezinho, né? Em síntese, a partir do momento em que você replica um ato de violência que foi feito com você de uma outra maneira, meio que, né,
focando em outro, ou em outra pessoa, em outro grupo de pessoas, em outra comunidade, você perde total argumento sobre aquilo, você não faz o mínimo, que é respeitar aquele grupo, aquela população, porque a partir do momento em que aquele grupo, aquela comunidade que por X motivo definiu migrar, ir para outro país, em alguns casos não teve nem a opção, teve que migrar porque era a única opção que tinha para continuar vivo, como é o caso, muitos casos dos refugiados, a partir do momento em que aquela pessoa não estiver pisando sobre a sua liberdade, você não tem direito algum de se queixar do motivo pelo qual aquela pessoa está naquele lugar. Você pode até ter sua opinião, você pode até não gostar, mas mantenha isso na sua cabeça e reflita sobre isso em primeiro lugar. A partir do momento que você expressa isso, além do fato de você estar sendo racista, xenófobo, você está cometendo um crime. E isso é importante destacar. E também não serve aquelas pessoas que expressam a sua opinião com respeito a isso, replicando esse tipo de violência, vir dizer, mas eles também. A gente não tá na quinta série mais pra vir nessa coisa do tipo, mas ele também me bateu, né? Não serve isso. Então vamos refletir, vamos pensar o motivo pelo qual isso surge. Na verdade é uma questão muito estrutural, né? Do elitismo, de colocar pessoas em primeira classe, segunda classe, e refletir, porque no final das contas a única coisa que nos separa são linhas geopolíticas que nós seres humanos criamos, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que surja um debate um pouco saudável aqui nos comentários e a gente se vê no vídeo de quarta-feira. Até mais. Tchau!